Salve, rapaziada do Hack in Rio. Meu nome é Marcos Vinícius Freire. Eu sou medalhista olímpico de vôlei, fui CEO do Fluminense, fui CEO do Comitê Olímpico. Só que eu estou aqui com um outro timaço. Eu estou aqui com o timaço do Flamengo. Estou aqui com o vice-presidente de tecnologia, Alexandre Pinto, do Flamengo, e o chefe médico, Dr. Tanuri, para falar de tecnologia em saúde e tecnologia em esporte. Então, começar passando a palavra para o Alexandre, que é especialista em tecnologia, contar para a gente um pouquinho o que você tem feito e o que o Flamengo tem feito no macro. Depois a gente entra com o Dr. Tanuri falando de saúde, de atletas e de time. Legal, Marcos. Prazer estar com você aqui novamente, né? A gente que já jogou junto essa bola aí do Hack in Rio no ano passado, né? Você teve o prazer de participar aí com você do Cluster de Esportes e foi muito legal, né? A gente lançou alguns desafios bem bacanas lá para a galera. Estamos aqui novamente, né? Eu sou vice-presidente de tecnologia do Flamengo, muitos anos aí, mais de 25 anos de mercado de trabalho, tenho uma empresa de tecnologia e estou sempre à disposição aí para colaborar e a gente contar um pouquinho aí do que a gente tem feito lá no Flamengo, né? E não podia deixar de falar de tecnologia sem trazer aí um usuário avançado aí que eu costumo sempre brincar, que é o nosso chefe de departamento médico, o Dr. Márcio Tanuri. Fiz o convite para ele aí para a gente bater essa bola. Lá no Flamengo a gente investe bastante em tecnologia, né? A gente a gente divide a TI, a grosso modo, em duas áreas, né? O que a gente chama de TI corporativo, que é a parte que você cuida de toda a infraestrutura, né? De toda a parte de sistemas, né? E a TI digital, que é onde a gente traz esse lado de inovação, traz o lado aí de acompanhamento, de desempenho de atletas, a parte de scout, né? Como é que está, não só nos jogos, a galera pensa muito nos jogos, né? Mas tem todo um trabalho grande nos bastidores e muita gente não fica sabendo. Eu tenho orgulho aí em algumas palestras que eu falo, né, assim, para o pessoal, como é que isso acontece, mostro aí algumas coisas. Tenho um grande orgulho de falar aí do trabalho excepcional que a gente faz aí na parte médica, que é chefiada aí pelo Tanuri, e onde a gente teve aí ano passado, por exemplo, né, uma das coisas que apareceram, mas ele vai poder contar um pouco mais aí dos bastidores. Todo mundo pôde ver a recuperação de vários atletas, como o Diego Ribas, o Rafinha, o Arrascaeta, tudo em tempo recorde, desse cracaço aí também, que faz parte do nosso time. Passar um pouquinho a palavra. Isso é impressionante. Isso é impressionante, porque eu sou da geração lá de trás, né? Eu estou com 57 anos, eu fui medalhista em 84, com 21 anos, e fiz 6 cirurgias na carreira, onde a ciência tinha pouca ação sobre a nossa recuperação, né? Eu fazia a cirurgia antiga, de abrir o joelho, depois acabei parando por uma cirurgia de coluna. Eu queria ouvir um pouquinho do Dr. Tanuri a diferença para hoje, né? Claro que na preparação para os atletas olímpicos para 2016, que foi uma responsabilidade da minha equipe, o maior investimento que nós fizemos foi em ciência. E aí, claro, com bioquímica, fisiologia, psicologia, nutrição, eu digo sempre que o resultado não é uma ciência que ganha o campeonato, mas a soma dessas ciências que faz 1 centímetro a mais ou 1 segundo a menos, dependendo da prova que você está competindo. Então, eu queria ouvir um pouquinho do Tanuri, assim, e depois da Olimpíada também eu rodei, né? Eu fui para Israel olhar Sportec, Healthtech, nos Estados Unidos, estive na China, agora nessa minha nova missão com a Play 9, estive na China olhando um pouco mais de comunicação, mas eu estou muito abismado com o que existe lá fora. Pouca gente tem trazido para o Brasil, mas o Flamengo é completamente pioneiro nesse tipo de tecnologias, em várias ciências, e aí para isso a gente convidou o craque dos craques, Dr. Márcio Tanuri, para contar um pouquinho da gente o que tem sido feito, quais são as novidades, da onde que vem essa tecnologia e como que os atletas a utilizam. Vamos, primeiro, é uma honra aí a participação com vocês aí, tá? Agradeço a lembrança e só com fera aí, casca grossíssima, né? Espero poder ajudar de alguma maneira, né? Primeiro de tudo, né, que tem sempre aquele dilema, né, com a entrada de novas tecnologias e com alguns processos mais antigos, aquele conflito ou confronto às vezes. Eu sempre deixo bem claro que a tecnologia, os dados que a gente consegue hoje, eles servem para te auxiliar nas tomadas de decisão, mas a tomada de decisão continua sendo ali do treinador, do preparador, do ser humano, né? Então, a máquina em nenhum momento
vai substituir isso aí de maneira alguma, né? Então, assim, que às vezes as pessoas têm esse receio, simplesmente quanto mais dados a gente tiver, mais fácil que a gente possa ter nossas tomadas de decisão, né? E hoje a gente sabe que estamos falando de futebol, de um esporte coletivo, o Marcos Freire jogou aí vôlei, um esporte coletivo também, mas que a gente sabe que, por mais que seja um esporte coletivo, o treinamento tem que ser o mais individualizado possível, para que coletivamente a gente consiga estar no seu ápice, né? Então, um lateral, por exemplo, vai explorar valências físicas diferentes de um meio-campo ou de um centroavante. Por posição, já são valências físicas diferentes, né? E geneticamente também. Então, por exemplo, eu tenho um jogador que vai demorar 24 horas para recuperar, o outro 48, um 72, e eu consigo entender, através ali da tecnologia, mensurar o quanto de carga que eu posso estar dando para cada um, e também me auxiliar nos 4 desafios da preparação física no esporte, que eu sempre digo, que é o quê? Lesão, overtraining, você não chegar preparado no teu ápice, no momento certo de uma competição, ou de um torneio, de um treinamento, ou você está subtreinado. Então, como o Marcos falou, eu acho que hoje, né, há um tempo atrás, tinha-se aquele jargão, talvez, de quanto mais treinar, melhor. A gente sabe que não. O treino ele tem um momento ideal, porque se eu passar também, não significa que eu vou estar treinando melhor esses meus atletas, eu vou estar ali, na verdade, virando fio. Então, a gente tem que entender o que é o ideal para cada um. E hoje a tecnologia nos ajuda a isso, não só a gente quantificar a carga externa, né? Então, quando vocês veem GPS, esses dispositivos, é para a gente analisar a carga externa, né? O que é isso? Na verdade, o treinamento que está sendo aplicado a esse atleta. Mas muito mais importante que isso, e eu acho que aí onde a tecnologia entrou muito mais, é para a gente avaliar a carga interna. O que seria isso? O impacto que a carga externa, ou seja, o treinamento, causou metabolicamente nesse meu atleta individualmente. Por quê? Com atletas diferentes, com a mesma carga externa, eu vou gerar uma carga interna completamente diferente um em outro. E, consequentemente, né, a gente, com isso, consegue periodizar o treinamento ali através da carga interna e não da externa. Porque, às vezes, as pessoas falam, hoje foi um treino muito intenso ou não. Para quem? Pode ter sido muito intenso para um, se eu queria tipo uma certa intensidade nesse treinamento, e pode não ter sido para outro, que eu vou ter que complementar, colocar mais carga para que eu gere esse impacto metabólico que eu quero no meu atleta. E, para isso, né, a gente está tentando implementar até lá no Flamengo, né, o primeiro laboratório de bioquímica do esporte, né, como o Marcos Freire falou isso, lá fora tem muito, eu acho que, para mim, no futuro vai ser o padrão ouro aí, para controle de carga interna bioquimicamente, que a gente consegue entender exatamente como é que o corpo desse nosso atleta reage e você ir fazendo as intervenções necessárias e você consegue entender se, por exemplo, a perda de uma performance, a lesão, foi uma questão nutricional, foi um problema de excesso de treinamento, de carga, foi um problema até, por exemplo, de um sono ruim. A gente consegue, através de actigrafia, ver a qualidade do sono, a gente equilibra cortisol, testosterona, faz parte do recovery. E aí a gente consegue entender o que está acontecendo para que a gente consiga mensurar. E não ter, por exemplo, esses rótulos que se criam no esporte, vamos dizer assim, né? Que às vezes dizem o time está mal fisicamente, o time... Hoje a gente tem dados reais que eu consigo avaliar isso. Então, assim, aquilo que... Estou há 18 anos no Flamengo, né? Então, assim, eu vi essa evolução de perto, já são 18 anos, e tinha muito, até hoje no futebol tem isso, cria-se os rótulos, esse cara não está bem, ou esse, mas baseado em quê? Eu sempre falo que a gente só pode avaliar o que pode ser medido, nem que seja uma medida subjetiva. Mas hoje a tecnologia entrou para que a gente tenha medidas objetivas de avaliar a performance, consequentemente a gente crie o nosso benchmark em relação aos outros clubes, aos outros atletas por posição, a gente cria o nosso padrão ouro por posição do que a gente espera fisicamente em termos de performance para ele, e assim, aí sim a gente possa comparar os outros com ele, mas principalmente ele com ele mesmo, que eu acho que esse que é o grande desafio. Eu tenho 2 perguntas para você. O que você falou, para mim, é quase a Disney, né? Porque, como eu falei, eu não vivi essa experiência como jogador, mas como gestor, sempre foi o meu ponto de lança. 2 perguntas. Primeiro, se vocês conseguem usar isso nas categorias inferiores para poder
peneirar de melhor forma, né? Porque o brasileiro tem muito, porque é feeling, que é o olheiro quem escolhe o melhor, e a gente sabe que ciência ajuda no mundo inteiro, nas 50 modalidades olímpicas, a escolher, e cada um tem uma escola, né? Tem a escola antiga russa, depois tem a escola cubana, depois tem a escola americana. Então, eu queria ouvir um pouquinho o que foi feito na base, para o que tecnologia e ciência ajudam na base. E o segundo é o começo da tua conversa, que para mim foi a parte mais difícil no POB, é gestão de pessoas, quando cada cientista tem o seu conhecimento gigante naquela ciência. Algumas vezes acha que os outros estão invadindo a sua ciência ou dando menos valor para a sua ciência do que para a ciência do outro profissional. Então, essa administração de egos e de recursos humanos, como é que você faz juntando craques? Porque, na verdade, eles são realmente muito bons. Só que cada um na sua, né? Então, tem que ter alguém fazendo um papel do guarda-chuva para juntar todas essas informações e deixar, como você falou, o treinador, o preparador físico principal, definirem qual é o caminho. Então, vamos lá, Marco. Vou começar respondendo a segunda pergunta e depois para a primeira. Eu sempre digo o seguinte, né? A gente no esporte tem muito conceito multidisciplinar. E quando eu assumi lá no Flamengo como gerente de performance, né? Ou seja, exatamente para a gente ajustar todas as áreas, porque elas são multidisciplinar, mas não se falavam entre si, não tinha uma transdisciplinaridade, vamos dizer assim. Eu acho que o grande desafio hoje tem que ter essa pessoa, um coordenador científico, um gerente de performance, quer seja alguém, para que você consiga pegar todas as informações entre as áreas e transformar isso numa linguagem comum. Esse que é o grande desafio. Então, por exemplo, quando eu faço uma avaliação biomecânica, para avaliar biomecânica, marcha, o médico tem que entender isso, e isso tem que fazer sentido para o preparador físico, para fazer os exercícios preventivos, ele tem que entender aquilo, o resultado daquela avaliação, porque vai ter uma intervenção em função disso, vai fazer sentido para ele, para o médico, enfim, tudo isso junto. Vou dar um exemplo, que se a gente não tiver essa interação entre as áreas, você pega, por exemplo, um jogador ali, tem uma câimbra no jogo. 90% das pessoas vão questionar e vão colocar a culpa na preparação física como tendo mal preparado, e ao passo que a gente sabe que 80%, ali 70%, 80% dos casos de câimbra é um distúrbio hidroeletrolítico, é um problema nutricional. Então, não adianta eu treinar mais, talvez eu esteja ali piorando ali esse meu jogador, e o preparador físico leva essa conta e na grande maioria das vezes não é nem dele. Então, se não tiver essa interação entre as áreas, a gente não vai ter o resultado. O resultado não é de uma pessoa, é de um departamento. Então, eu creio que todos os times, as instituições desportivas deveriam ter um departamento de performance. E esse departamento que tem que entregar bons resultados. Quando eu assumi aqui no Flamengo, né, que eu estou há 18 anos, mas assumi no fim de 2015 como gerente de performance, por incrível que pareça, a gente investiu muito em tecnologia, tudo isso, mas eu acho que o nosso maior investimento foi o quê? Em comunicação. Porque 80% dos nossos problemas eram comunicação. As pessoas perguntam, mas eu não consigo, eu não tenho esse investimento do Flamengo. Eu falo o seguinte, a comunicação você sempre consegue melhorar, os processos sempre podem ser melhorados, enfim. Se não tiver uma boa comunicação, não adianta eu ter toda a tecnologia, porque também não vou conseguir entregar. E eu acho que aí as pessoas têm que entender que quando você trabalha numa agremiação desportiva, é diferente quando você trabalha como eu hoje estou aqui no meu consultório, onde eu sou líder de todo o processo, atendo meu paciente, cara que é preparador físico, com esporte individualizado, ali ele é parte de uma engrenagem. E ele tem que os saberes, que eu digo, os conhecimentos só têm sentido quando eles são divididos, enfim, entre todos, que a gente consiga daí tirar não só uma teoria, uma tese ali efetiva, com a intervenção apropriada para isso. A questão você ali recomenda, base... só uma emenda na segunda pergunta, você recomenda que seja um médico líder dessa gestão de performance? Porque no COB eu acabei escolhendo um professor de educação física, porque eu achava que tinha uma briga entre o meu departamento médico, o meu departamento de fisiologia, o meu departamento de bioquímica, e eu preferi que fosse um cara que tivesse melhor relacionamento com os atletas, com os treinadores, principalmente no nosso caso, tem muitas modalidades embaixo, do que o médico. O que você acha dessa assim, quem deveria ser esse líder ou não precisa? É o cara que melhor se adaptar. Olha só, vou falar aqui, talvez alguns colegas fiquem até chateados comigo, né? Eu acho que na maioria das vezes não deve ser um médico. Lá no caso do Flamengo sou eu. Por quê? Porque eu acho que tem que ser uma pessoa que tenha que ter um entendimento, nem que não seja profundo, mas pelo menos superficial, em todas as áreas, para que ele possa transitar em todas as áreas. Então, para mim, eu acho que tem que ser uma pessoa, o pré-requisito não é que seja médico,
é que tem esse entendimento. E a maioria dos médicos não entende de fisiologia do exercício, por exemplo, não entende de bioquímica do esporte, ele vai entender de traumatologia do esporte. Então, ele não vai conseguir, por exemplo, discutir com o preparador físico sobre o controle de carga, se está sendo de mais ou de menos. Então, eu acho que assim, não adianta só ter autoridade, você tem que ter legitimidade. Porque se você tiver autoridade sem legitimidade, eu acho que isso não valida. Então, eu acho que... espetacular. Não sei se você concorda, mas esse é o meu pensamento. Eu acho que tem que ser uma pessoa que tem Concordo que ter 100%. Eu tive esse ruído lá, porque a área médica queria ser a líder, que normalmente é o cara que decide, o chefe médico, como hierarquia, está em cima, né? Mas eu trouxe um head meu para cuidar da performance e acabou indo muito bem. Foram 8 anos, de 2009 até 2016, e nós temos um laboratório, né? O POB continua tendo um laboratório dentro do Maria Lenk, com 14 ciências, que realmente, graças a Deus, andou porque tinha liderança ali para fazer funcionar. Agora vamos à primeira pergunta. Ô Marcão, deixa eu só colaborar aí também. Eu acho que isso tudo que foi dito agora vai ao encontro do que o Márcio falou um pouco antes, quando ele falou de integração, né? Assim, independentemente no caso aí, você até acha que os colegas vão ficar chateados, mas eu acho que falta um pouco isso, né? Da integração. Isso é muito comum no mercado como um todo, não só do esporte, né? As áreas têm muito aquela coisa de tomar para si, não, isso aqui é meu, sou eu que faço. Quanto mais a gente tiver integração entre as áreas, e aí a gente, como tecnologia, acaba passando por isso, né, o tempo todo, né, porque a gente é uma atividade meio, mas cada vez mais é estratégica nas empresas, né? Sem tecnologia hoje, as empresas não funcionam. Mas como muito bem dito também pelo Márcio, se você não tem integração entre as áreas, né? Se você não tem a comunicação de como isso vai funcionar, acaba que a tecnologia não vai te servir muito, né? Eu acho que junta uma coisa com a outra aí, eu acho que é nesse sentido, eu queria colaborar com essa parte. Alexandre, eu vou aproveitar que você está com a palavra, vou deixar o Tanuri para responder sobre a base daqui a pouquinho. Quem é que briga pelo orçamento de tecnologia no esporte no Flamengo? É o vice-presidente de tecnologia? Ou ele junta com o vice-presidente de futebol? Ou ele vai falar... Quem é que... Porque é difícil, né? Você aprovar... Eu tive no Fluminense 10 meses e muitas vezes eu chegava lá e dizia, isso não é prioridade, isso não é prioridade. Na realidade, a vice-presidência de tecnologia é quem elabora o orçamento, né? Lá no Flamengo a gente tem uma estrutura onde todas as vice-presidências elaboram seu orçamento, a sua área, só que isso passa, obviamente, por um conselho gestor, né, que vai discutir, né? Então, por exemplo, eu tive papo com o financeiro e tivemos parte com a nossa área que a gente chama de corporativo, né? Porque os vice-presidentes são cargos de estratégia, né? São cargos que funcionam como se fosse um conselho de administração das empresas, né? No clube é um conselho diretor, onde tem todos os presidentes, vice-presidentes, mais o presidente do clube, e a gente envia isso para a área executiva. Em parceria com a área executiva, isso é aprovado por um conselho de administração. O conselho de administração tem que validar isso daí. Mas a discussão propriamente dita que você perguntou é feita pela vice-presidência de tecnologia da informação. E aí você até perguntou se a vice-presidente de futebol participa. Todos participam um pouco, mas a autonomia, vamos dizer assim, é de cada área, né? Até porque o Flamengo não é só futebol, né? Ele tem esportes olímpicos, ele tem outras áreas, né, que a gente se preocupa muito, por exemplo, com as categorias de base, as escolinhas, né, de todos os esportes que o Flamengo tem. Então, isso é elaborado a várias mãos, vamos dizer assim, com, né, obviamente, cada área sendo responsável. Beleza. Você falou aí de base, de categorias inferiores, então volta a pergunta para o doutor Tanuri, como é que essa ciência e a tecnologia e ciências são utilizadas nas categorias inferiores? Vamos lá. O que acontece, né? A gente sabe que o orçamento de base do profissional assim tem um abismo muito grande, né?
Eu acho até que as pessoas têm que entender que a base deveria ser o maior investimento de um clube, né? Até porque é uma perspectiva de geração de receita enorme. A gente no Flamengo pôde constatar isso nos últimos anos e eu acho que aqui no Brasil, infelizmente, né, a gente revela mais jogador muito mais por necessidade do que por convicção. É aquele time que não tem outra opção, não tem como contratar jogador, não tem ali e acaba promovendo ali de uma maneira meio que atropelada os jogadores da base, acaba que um outro vinga e forma muito mais por necessidade do que por convicção. A gente lá no Flamengo vem investindo já de um tempo, eu acho assim que nesse sentido a gente está um pouco à frente da grande maioria dos times. Então, por exemplo, todos os atletas, todas as categorias hoje no Flamengo possuem dispositivos ali de GPS, onde a gente consegue fazer o controle de carga externa em todas as categorias, de variabilidade de frequência cardíaca também, que é uma das maneiras que a gente consegue monitorar a carga interna. O software de gestão de dados que a gente tem no profissional, eles têm o mesmo na base também, para que eles possam estar trabalhando todos esses dados, né, de uma maneira conjunta. E os juniores, a gente fez algo lá desde 2006, quando eu assumi, que eu acho que para mim era sine qua non, porque, como eu falei, eu tenho uma história no Flamengo de 18 anos, né? Comecei na base, subi para o profissional em 2006, cheguei no clube em 2002, e eu via que sempre tinha até um preconceito, vamos dizer assim, ou criavam-se rótulos, sempre que um jogador da base subia profissional. Eu não sei se isso era uma, vamos dizer assim, baixa estima dos profissionais do profissional, querendo desmerecer o trabalho que foi feito na base, enfim. Então, sempre que chegava lá, dizia que esse atleta não tinha força, não tinha ali, fisicamente não estava bem, e eu questionava, mas tá bom, mas qual o parâmetro? Como é que vocês estão avaliando isso, né? Eu, por exemplo, eu só posso avaliar a performance quando eu tenho as mesmas métricas e que a gente consiga avaliar. Então, o que a gente fez, pelo menos nos juniores, né? Desde 2016? Eles realizam exatamente as mesmas avaliações físicas e fisiológicas que a gente faz no profissional. Então, por exemplo, eles têm autonomia e liberdade para fazer as dele, mas vamos dizer que a gente avalia a potência com uma metodologia, né? Então, eles têm que avaliar a potência com esse método, mesmo que eles achem que tem outro método melhor para a prática deles, eles podem fazer. Eles só não podem deixar de fazer a metodologia do clube. A gente tem um caderno metodológico, né? Então, tudo que a gente tem hoje no profissional, a gente tem nos juniores. Termografia, bioquímica, GPS, fazemos exatamente as mesmas avaliações para a gente medir potência, força, velocidade, resistência, e aí sim a gente hoje consegue exatamente avaliar o trabalho que vem sendo feito na base ou não e comparar realmente esse jogador com os nossos, porque eu vou comparar não alhos com bugalhos, eu vou estar comparando exatamente as mesmas coisas, os mesmos testes e resultados, e aí sim eu posso fazer uma avaliação mais precisa, segura, de que o trabalho da base está suficiente ou insuficiente, e até o nosso, se está suficiente ou insuficiente. É óbvio que respeitando o período de maturação desse nosso atleta, a gente sabe que também tem essas fases de maturação que envolvem, em termos de quantidade de massa muscular, o que vai também envolver força, potência, aceleração, tudo isso. Então, a gente tem que entender também para não fazer um diagnóstico errado, mas hoje eu acho que fica mais fácil e eu acho que isso é importantíssimo, você verticalizar o processo do profissional para a base, porque aí sim você consegue ter parâmetros reais de controle e de comparação, pelo menos, óbvio que eu digo, nos outros não, porque tem uma maturação muito diferente, mas eu creio que os juniores, né, o sub-20, ou em outros esportes, não sei como chama, a categoria imediatamente abaixo do profissional, esses têm que ter exatamente as mesmas condições, realizar os mesmos métodos de avaliação, para que eu possa, o treinador do profissional, como ali dessa categoria, estarem entendendo o que está faltando em um lado e outro, e a gente realmente comparando os nossos processos para que a gente possa estar corrigindo. Maravilhoso. Vou fazer uma pergunta que eu acho que é a curiosidade de quem está em casa assistindo, claro que Flamengo, torcida gigante, mas torcedor de qualquer clube gostaria de saber. Quando a gente fala muito em ciência, falamos em várias ciências aqui, né? Como é que é um protocolo quando o cara, né, no dia a dia do atleta? Ele está em casa, né, acordou de manhã, vai para o treino, vamos dizer que tem 2 treinos naquele dia, ele já faz algum teste em casa, ele chega lá e é direcionado para fazer um teste de sangue, ou ele vai para a fisioterapia primeiro, cada um tem o seu. Conta um pouquinho como é que é o dia a dia de um atleta, de qualquer dos atletas, nessa amarração da ciência com o treino que vai acontecer ou com a partida,
que vai ter naquela semana. Perfeito, né? Primeiro, existem rotinas diferentes de um treinamento, um pós-jogo, véspera de jogo. Então, por exemplo, a avaliação bioquímica, como você falou, a gente faz normalmente 24, 48 horas pós-jogo. Então, quando o atleta chegar lá, vamos falar primeiro da rotina pós-jogo, ele já responde em casa através de um aplicativo, né, um questionário que a gente chama de saúde e bem-estar, para ver como foi a qualidade do sono desse meu atleta, se ele tem dor específica em algum lugar, para quando ele chegue lá eu saber se tem algum sinal amarelo ou vermelho para que eu possa procurar. Óbvio, quando ele chega lá, a gente pergunta tudo de novo, tem todo esse questionário. E aí ele faz uma avaliação bioquímica, né, onde a gente avalia várias coisas, CK, testosterona, cortisol, LDH, enfim, PCR, interdeucinas. Faz também uma análise ali termográfica e a gente avalia isso 48 horas depois. Então, porque eu não quero simplesmente avaliar os parâmetros absolutos de aumento, mas sim como ele recuperou, porque a gente vai entendendo quando cada um recupera, né? Eles são pesados. E você desenha, às vezes você acaba desenhando um passaporte dele, né? Porque exatamente. Muitas vezes a curva para mim é uma e para você é outra, né? Então o meu passaporte é que você acompanha, né? No início é onde a gente faz essa curva, esse passaporte cada um, no início da temporada. Porque eu avalio ele diariamente durante 7 a 10 dias para que eu tenha essa curva, saber o que é o normal dele, como ele reage ao estímulo, como ele recupera, porque eu tenho que comparar isso com o normal dele. Porque às vezes eu vejo um número de uma maneira isolada e acho que o cara teve um desgaste. Vou dar um exemplo de CK, por exemplo, tá? Como você falou que é o público leigo para eles entenderem. Eu chego e no pós-jogo, com 24 horas de jogo, eu tenho um atleta que me deu ali o CK, uma enzima que a gente avalia dano muscular, por exemplo, tá? Para avaliar desgaste muscular, é uma das. Eu posso ter esse atleta que ele bateu 1.800 de CK e o outro bateu 800. E com 48 horas, o que bateu 800 desceu para 600 e o que estava com 1.800 desceu para 800. Qual que foi pior, que eu tenho que me preocupar mais? O que chegou em 800, que ele recuperou muito pouco. O outro bateu 1.800, por exemplo, mas ele em 48 horas já estava em 800. Ou seja, diminuiu drasticamente. Então, mostra que ele teve uma elevação, porém, um recovery, uma recuperação muito boa. Então, tudo isso é importante, né, para que a gente entenda como avaliar isso aí dele com ele mesmo, né? Então, para a gente saber o que é normal, o que é uma variação normal, para que você não tenha essa preocupação e como ele reage. Aí, quando você tem um padrão diferente disso, que a gente tem que entender o que é. E hoje eu sempre falo uma coisa que às vezes até é impactante, que eu vou falar aqui, é forte, né? Mas eu creio que é uma verdade. A maioria das lesões são preveníveis e previsíveis, tá? Óbvio que a gente tem lesões traumáticas que não consegue, mas eu digo, nosso corpo nos dá sinais bem antes. Antes de eu ter uma lesão muscular, eu tenho um estresse muscular. Então, assim, óbvio que isso não é uma certeza, né? Mas nos dá vários indícios, ou seja, de aumento de risco ou não. Então, eu não tenho a menor dúvida que a maioria das lesões são previsíveis e preveníveis. Não todas, óbvio, né? E quanto maior o nosso índice de performance, né? Quando a gente mais perto do nosso limite trabalha, mais a gente está sujeito a ter um erro ou outro, enfim, acontecer. E tem fatores, enfim, que a gente não controla. Mas grande parte das variáveis a gente consegue controlar, sim, desde que a gente entenda e tenha isso, esse recurso à nossa mão. Então, a gente avalia também hidratação, urina, né? Tudo isso a gente avalia durante eles, peso, percentual de gordura, aí já é numa rotina normal, não é exatamente ali pós-jogo. Mas hoje o conceito é o seguinte, Marcos, eles são avaliados diariamente, porque, na minha opinião, acabou aquela coisa do fisiologista que faz um bando de avaliação no início do ano e eu tenho que me basear nisso o resto do ano, por quê? Eu tenho que entender como esse cara chega. Se eu falo assim, eu vou fazer hoje um trabalho de força, eu vou dar um exemplo, e eu quero que ele chegue a 80% da força máxima dele, mas 80% da força máxima dele que eu avaliei há 2 meses, ou da que ele chegou hoje para mim? Então, as avaliações são diárias e as intervenções diárias também. Como eu falei, hoje eu fiz um treino que era para ter essa intensidade. Esse meu atleta não chegou. E aí, o que eu faço? Eu tenho que corrigir isso já no dia seguinte para que eu tenha essa carga ali e chegue. Então, se a gente não estiver avaliando isso diariamente, a gente não tem esse resultado. Então, aquele modelo, na meu ver, né, de que você faz avaliações no início do ano, cria um parâmetro, qual é o teu atleta que é veloz, que é forte, isso você avaliou naquele momento. Pode ser que isso mude completamente. E quando você faz isso diariamente, mais um motivo de você estar interagindo ali entre as áreas o tempo todo. Não vale a foto, né? Você precisa do filme inteiro.
Exatamente. E agora, chegando nesse momento, nessa loucura que foi a pandemia, né, esse tempo sem treino, você usou alguma tecnologia nova? Vocês aportaram alguma coisa para poder acompanhar? Porque uma coisa é que você falou, você está próximo deles todo dia, né, no centro de treinamento, acompanhando num treino, acompanhando uma viagem, acompanhando um jogo. A hora que você está distante, né, que não sabe nem o que ele está comendo, ele sabe que concentração, você está ali olhando o que você está oferecendo para eles e o que eles estão consumindo e quando eles estão dormindo, que horas eles estão jogando carta, que hora ele está no videogame, toda aquela soma, né? Do que eles chamam de social trends. A distância não. Vocês trouxeram alguma tecnologia para controlar, para ajudar a monitorar a distância? Sim, óbvio que, primeiro de tudo, eu acho que isso foi algo ali, foi uma crise, né, mundial, foi uma emergência, então ninguém se preparou para isso, né, porque ninguém imaginava que isso iria acontecer. Então, primeiro de tudo, eu acho que a gente teve que tentar diminuir o dano do que aconteceu, porque não foi algo programado, que estava previsto para ninguém, então a gente não tinha ali uma ação ali preparada para isso, porque ninguém sabia que isso ia acontecer, né? Então a gente tentou criar ações para minimizar os danos, né, os riscos, eu acho até que a gente, de certa maneira, conseguiu. Então, como a gente já tinha tudo isso, eles tinham esse aplicativo onde a gente passava ali, né, o treino individual de cada atleta, eles tinham acesso a isso semanalmente, né, então a gente conseguia periodizar e eles iam ali respondendo esse relatório de PSE, de intensidade, tudo isso, de percepção subjetiva de esforço, peso, para a gente entender como cada um estava sendo. Mas óbvio que não é a mesma coisa do que a gente está junto lá, nem todos eles ali, não era uma coisa obrigatória no início, né? A gente tem uma adesão muito grande, hoje a gente trabalha ali, nossos jogadores são atletas, né? Então a gente tem ali uma resposta muito boa, a gente conseguiu minimizar, até porque eles voltaram bem da pandemia, a gente teve esse feedback, a gente avaliou todos eles, mas todas foram ali situações para minimizar o dano, que a gente sabe que, óbvio, que tem dano, até porque a gente não podia nem estar pessoalmente com eles, porque eles tinham que estar isolados. Perfeito. Alguns jogadores do Flamengo hoje têm essa estrutura. Quem não tinha estrutura em casa, o Flamengo disponibilizou, a gente montou uma academia na casa de cada um, a gente desmontou nossa academia lá no CT e foi criando pequenos módulos ali, como hoje. O nosso treinamento é um treinamento muito funcional que a gente faz no Flamengo, então muito com peso solto, sempre visando a qualidade do movimento, exercício de mobilidade, estabilidade, com teraband, superband, miniband. Então, a gente conseguiu ali criar, porque já é o nosso conceito de treinamento, né? E para cada um, então a gente mandava isso, tinha um certo controle, mas óbvio que não é a mesma coisa, né? Perfeito. Nós estamos chegando aqui, estamos estourando nosso tempo de 30 minutos. Agradecer aqui a aula que o doutor Tanuri deu, agradecer ao Alexandre por trazer o Flamengo para dentro do Rock in Rio e mostrar que tecnologia, esporte, saúde estão completamente alinhados. Obrigado. Vamos voltar para conversar um pouquinho mais na frente. Agradecer aí o Rock in Rio pelo convite. Obrigado, Alexandre. Se você quiser fechar aí a nossa conversa, a palavra com você. Legal. Obrigado. A gente que agradece aí poder colaborar, né? A gente sempre comenta, né? Quando a gente vai palestrar, o pessoal, pô, mas e aí, qual a dica? Pô, você está passando as dicas todas para os rivais, etc. A gente quer mais poder disseminar o conhecimento que a gente conseguiu até hoje e o que vai conseguir. A gente quer que todo mundo fique a par, a gente quer incentivar aí o pessoal que está começando na área ou que já está na área, seja tecnologia, seja esporte, seja saúde. Assim, o trabalho é longo, mas está aí o resultado, né? A gente consegue mostrar isso. Craque o Flamengo faz em casa, está aí o Márcio Tanuri, aí, nosso garoto da base, aí, que hoje em dia é o fera aí do profissional. Então, a gente está à disposição, quem puder colaborar, será um prazer. Te agradeço também, agradeço a Lindália e o pessoal do Rock in Rio. Vamos em frente, conta com a gente. Obrigado. O Rock in Rio está aqui exatamente para isso, para distribuir informação, para dividir conhecimento, e o Flamengo hoje deu uma aula. Obrigado, Tanuri. Obrigado, Alexandre. Até a próxima. Eu que agradeço. Obrigado a todos. Obrigado, pessoal. Valeu. Até mais.